Há coisas que estão sob nosso controle e outras que não estão. As opiniões, preferências, desejos e aversões, em uma palavra, tudo que é inerente às nossas ações, estão sob nosso controle. Por outro lado, o corpo, riquezas, reputação, autoridades, em uma palavra, tudo o que não é inerente às nossas ações está fora do nosso controle. Assim começa o Enchiridion, ou Manual de Vida do famoso filósofo grego, Epicteto. Se você deseja viver uma vida plena, sem excessos de aflições da alma, deve compreender que há coisas que estão sob seu controle e outras que não estão. Nosso dever é gastar nossa energia naquilo que está sob nosso comando e ignorar o que não está. Um dos maiores problemas que um ser humano pode enfrentar são as opiniões e julgamentos das outras pessoas. É praticamente inevitável ser afetado negativa ou positivamente por elas. Se você realmente deseja evitar ser afetado, deve compreender que as opiniões alheias, os insultos ou qualquer tipo de ataque pessoal não estão sob seu domínio. No Manual de Vida, Epicteto nos ensina como devemos agir no caso de sermos objeto de uma ofensa. Portanto, o propósito deste vídeo é extrair os ensinamentos do famoso Enchiridion ou Manual de Vida para alcançar um estado mental que nos permita reduzir ou anular todo tipo de sofrimento proveniente dos julgamentos alheios. Através de 7 ensinamentos ou princípios extraídos do Manual de Vida de Epicteto, você aprenderá por que não deve se preocupar com o sentir alheio e como alcançar um estado em que as opiniões não possam te prejudicar. Se você é novo por aqui, considere se inscrever para não perder todo o conteúdo de valor que estamos preparando para você. Número 1. Insultos ou ofensas. Epicteto diz: lembre-se que não insulta aquele que injuria ou golpeia, mas sim o seu próprio julgamento de que essas ações são ofensivas. Portanto, se alguém o provoca, tenha em mente que é a sua própria opinião que o está perturbando em primeiro lugar. Tente não se deixar levar pelas aparências, pois uma vez que você ganhar tempo e se acalmar, será mais fácil se controlar. Uma das chaves para não se importar com as opiniões alheias é compreender que o insulto ou a ofensa não são intrinsecamente prejudiciais. A causa do desconforto emocional que acompanha o insulto vem, na verdade, da forma como processamos esse insulto. Quando alguém menosprezar você ou faltar com respeito, pense que esse insulto só o prejudicará se você permitir. Se você reagir negativamente ao insulto, o agressor terá alcançado seu objetivo. Mas se você reagir de forma neutra e não der importância ao insulto, então será ele quem terá perdido. A verdadeira valia de uma pessoa deve ser medida pelo quanto ela é capaz de tolerar a negatividade, pois infelizmente a vida é assim. Quando se sentir insultado ou ofendido, pergunte-se: quero ganhar ou quero perder? Desejo ceder ao que não controlo? Permita-me traçar um paralelo dentro do estoicismo com os prazeres. Se quisermos deixar de ser influenciados por eles, não devemos lutar contra o desejo, pois o desejo nunca desaparecerá. Ele nos acompanhará pelo resto de nossas vidas. A diferença está em como processamos esse desejo. Se nos entregarmos completamente a ele ou o ignorarmos. Dessa forma, se você conseguir não se perturbar com o insulto, a satisfação que sentirá posteriormente o tornará alguém superior e capaz de avançar firmemente através da adversidade. Certamente você está pensando naquela vez em que um comentário negativo arruinou seu dia ou semana, apesar de seus esforços. Deixe-me dizer que eu entendo como você se sente, pois todo mundo já passou por essa situação em algum momento. Se esse for o seu caso, recomendo que continue assistindo, pois nos próximos princípios ampliaremos esse aspecto do autocontrole. Número 2. Mantenha firme seus propósitos. Neste princípio devemos compreender que se queremos evitar que as opiniões alheias nos afetem, é o seguinte: se você tem o firme propósito de compreender a filosofia, prepare-se, desde o início, para ser ridicularizado e sofrer zombarias da multidão. Prepare-se para ouvir as pessoas dizerem: de repente ele se tornou filósofo, ou de onde vem essa atitude tão arrogante?
Certifique-se de não adotar essa atitude arrogante e mantenha-se firme nas coisas que contribuem para o seu bem-estar. Pois lembre-se, se você se mantiver constante em sua posição, as mesmas pessoas que antes o ridicularizavam acabarão admirando-o. Mas se você se deixar convencer pelos outros, será ridicularizado 2 vezes. Epicteto falava para aqueles que queriam se tornar filósofos, mas, mesmo que você não deseje se tornar filósofo, esse princípio proposto pelo grego pode ser aplicado a qualquer outro aspecto de nossas vidas. Esse princípio é fundamental, pois quantas pessoas negligenciam seus verdadeiros talentos apenas para agradar vozes discordantes. O que Epicteto nos diz é que se deixarmos que nosso propósito seja influenciado pelo medo das opiniões alheias, faremos o ridículo, não por tentar e não conseguir, mas por ceder às opiniões dos outros. Não se deve interpretar isso como um fracasso, mas sim como um problema real quando uma pessoa desiste apenas para evitar atritos sociais, ou para evitar que os outros opinem sobre ela. Portanto, vale a pena perseverar mesmo que haja zombarias ou questionamentos por um tempo. Afinal, ao seguir em frente, você estará vivendo de acordo com sua própria natureza. Recomendo que pense nisso sempre que tiver que tomar uma decisão em sua vida. Deve considerar suas prioridades e perceber o verdadeiro motivo por trás de suas escolhas. Número 3. Não tenha medo da desonra. Não deixe que a ideia de viver na desonra e de não ser ninguém em lugar algum te preocupe. Pois, se o não receber honras fosse um mal, então os outros teriam o poder de nos tornar infelizes. E não é assim que as coisas funcionam. A verdade é que você só é alguém nas coisas que estão sob seu próprio controle e que dependem de suas decisões. Esse princípio é, de fato, muito relevante em nossos dias. Quantas vezes você fez algo que realmente não queria apenas para ganhar a aprovação de alguém, especialmente nas redes sociais? A validação social nessas plataformas pode ser como um veneno para a pessoa. Devemos nos perguntar: vale a pena mudar quem realmente somos apenas para obter um pouco de satisfação? Vale a pena colocar nosso bem-estar emocional nas mãos dos outros? Minha resposta é clara: não. Recomendo que reflita sobre isso, pois todos nós, em algum momento, já sucumbimos a essa pressão. Se um dia você for pego fazendo algo que o envergonhe, mas que não seja malicioso, por que se importaria que riem de você ou o marginalizem? Em relação à popularidade, você realmente acredita que sua felicidade depende de quão popular você é? Se viver assim, estará constantemente em conflito, pois sua felicidade não está em suas mãos. Portanto, viverá em um estado constante de tensão, mudando sua essência para não perder status. Um dos principais pontos do estoicismo é se preocupar apenas com o que está sob seu controle e tornar-se imperturbável em relação ao que não está. Em relação aos insultos, lembre-se de que ninguém pode te machucar, a menos que você permita. Se alguém o prejudica ou fala mal de você, lembre-se de que ele age acreditando que está certo em fazê-lo. Não é possível que todos ajam de acordo com o que você considera certo, mas que não lhes parece certo. Portanto, se alguém o julga com base em uma aparência falsa, é ele quem se prejudica com seu erro. Assim, tolere com paciência a pessoa que o injuria e repita a si mesmo: isso é apenas o que ele pensa. Número 4. Tenha autocontrole. O fato de um insulto se transformar em ofensa, como disse Epicteto, exige que tenhamos o mesmo respeito por nossa mente como temos por nosso corpo. Tenho certeza de que não permitiria que um estranho entrasse em sua casa todos os dias, sabendo da ameaça que isso representaria. No entanto, quando recebemos um insulto e o processamos como uma ofensa, permitimos que essa pessoa entre em nossa mente e fique lá por alguns dias. Por que então permitimos que estranhos entrem em nossa mente quando jamais os deixaríamos entrar em nossas casas? Para alcançar um estado em que ignoramos os sentimentos negativos provenientes da ofensa, é necessário acumular disciplina e autocontrole, aplicando isso a todas as situações da vida, incluindo com a família. Quando você estiver com raiva, controle essa emoção, pois isso evitará muito sofrimento desnecessário e fará com que você se sinta mais confortável consigo mesmo.
Acredite, trabalhar nisso pode marcar uma mudança significativa em sua vida. Número 5. Não reprima suas ações pelo medo do que dirão. Quando agimos de acordo com nosso melhor critério e achamos que deve ser feito, nunca devemos sentir vergonha de sermos vistos, mesmo que os outros possam formar uma ideia equivocada do que estamos fazendo. Se estamos agindo corretamente, por que temer o julgamento errôneo dos outros? Isso também se aplica ao uso das redes sociais, onde muitas vezes permitimos que nossa felicidade dependa de nossa popularidade ou validação pelos outros, levando-nos a agir para agradá-los em vez de seguir nosso próprio caminho. Número 6. Não se preocupe se alguém fala mal de você. Se uma pessoa te prejudica ou fala mal de ti, lembra-te de que ela age supondo que está certo em agir assim, mas não é possível pensar que agirias de acordo com o que te parece correto, mas que não lhe parece bem. Portanto, se ele está julgando a partir de uma falsa aparência, é ele quem se prejudica por seu erro. Partindo desses princípios, tolera com paciência a pessoa que te injuria, e em cada uma dessas ocasiões dirás apenas: assim lhe pareceu a ele. Número 7. Ninguém pode ferir você. Através deste 7º princípio, analisamos a motivação do emissor do insulto, e o que nos diz é que não podes esperar que ninguém haja de acordo com o que tu consideras correto ou de acordo com o teu modo de ver o mundo. Esse modo de pensar pode ser muito prejudicial. Deverias considerar a seguinte reflexão: é realmente viável acreditar que todo mundo tem a mesma visão do mundo que você? Bastante ingênuo pensar assim. Portanto, se alguém te injuria, acreditando que sabe a verdade sobre ti, pensa muito no seguinte: tu és tu, tu sabes quem você é, tu sabes o que pensas, tu sabes por que ages e por que fazes o que fazes. O único conhecedor da verdade sobre ti és tu mesmo. Então, se um desconhecido te injuria de alguma forma, deves fazer as seguintes perguntas: eu agi mal? Se a resposta for não, pergunta a ti mesmo: posso entrar em sua mente e compreender o motivo do insulto? Parece óbvio que não. Portanto, no caso de teres agido corretamente e estares diante de um desconhecimento acerca da motivação do insulto, deves ficar satisfeito, pois você é a pessoa do mundo que melhor se conhece. Em caso de teres agido corretamente, não deves carregar nenhum arrependimento em tuas costas. Como disse Epicteto em relação à pessoa que insulta, assim lhe pareceu a ele. Para concluir, gostaria de terminar com a seguinte lição de Epicteto: quanto tempo mais pensas em tardar em ser digno dos mais elevados progressos e em seguir os ditames da razão? Já recebeste os princípios filosóficos com os quais deves estar familiarizado. Que outro mestre estás esperando para começar a te emendar? Já não és um adolescente, mas um adulto. Portanto, se continuas negligente, preguiçoso e sempre adiando as coisas, acrescentando desculpas a mais desculpas, e pondo o dia em que te dedicarás a ti mesmo, a vida passará despercebida e sem teres progredido. Continuarás sendo alguém ignorante até o dia de tua morte. O que você achou do vídeo? Deixe-me saber sua opinião nos comentários. Se você é novo por aqui, certifique-se de se inscrever para trilhar junto conosco os caminhos de sabedoria. Até logo!